Eu sou Yara Shoa, jornalista, editora do Fishbr News, portal de notícias da Activos Brasil, mais uma vez no comando do Fishbr Cast, podcast da Activos Brasil. E estou recebendo hoje um convidado bastante especial que vai falar de um assunto que eu amo, que é comida. É o Marcelo Afonso, ele é professor universitário da Universidade Católica de Salvador, mas eu vou passar para ele falar das próprias credenciais, porque eu não seria capaz de contar, de falar sobre toda a tua trajetória. Por favor, Marcelo. Obrigado. Gente, é um prazer muito grande estar aqui com você e falar com você, sendo corredora, vai ficar mais fácil falar de corrida, né? Eu sou apaixonada por corrida. Agora em agosto eu vou completar 18 anos que eu corro, né? E foi um esporte que me fisgou. Eu acho que cada um acha o seu esporte. Sim. E para mim, graças a Deus, foi a corrida. Bom, ele me fisgou tem muito tempo, viu? Desde a minha graduação na Universidade Católica de Salvador. Eu me graduei em 88, mas desde 84, ali já estagiário, que eu comecei a vivenciar o atletismo através do professor Hélio Campos. E foi o cara que assim me deu o pontapé inicial para eu gostar dos esportes de endurance da maioria das, que cerca muito a minha vida, né? Esportes de endurance. Então minha graduação foi pela Universidade Católica de Salvador em 88, da qual eu sou egresso e hoje professor universitário lá desde 95. E a gente foi convidado exatamente para abraçar uma matéria que não existia, nós não sabíamos disso, mas não existia no Brasil e não existia no mundo. É a matéria do triatlo, que me colocou exatamente no mundo universitário. Então só depois que eu fui saber, através do livro, do professor Luiz Antônio Domingues, que ele cita como a Universidade Católica, sendo a primeira universidade, através da nossa palavra, o triatlo dentro do mundo universitário. Isso em 95, o triatlo não era nem ainda um esporte olímpico. Ainda estavam 5 anos, foi muito difícil, porque a gente entrou na universidade estudando apenas a natação, o ciclismo e a corrida separadamente. O atletismo a gente viu, o ciclismo dentro do próprio treinamento e um pouco da natação, e juntar isso com pouco conteúdo teórico, existiam pouquíssimos livros, a gente vivia a base das revistas internacionais e pouquíssimas nacionais, artigos quase nenhum, então era bem complexo, e eu tentava juntar isso aí. Aos poucos a coisa foi aumentando muito, a Olimpíada e tal. Hoje se passaram basicamente aí 28 anos que o triatlon já está nesse mundo acadêmico aí, né? Então a gente começou lá, em triatlon dentro da Universidade Católica. Eu me especializei, fiz o museu do exercício, especializei em treinamento desportivo, é a minha área de atuação especificamente, mas já tem muitas outras práticas no treinamento. Aí passei em futebol, muito tempo no futebol, aqui no Brasil, fora do Brasil, passei com vôlei de praia muitos anos também, em título de campeonato brasileiro, campeonatos mundiais, conferência de jovem, que é muito conhecida. Paulão e Paulo Emília, na época, na Bica Sorte, e transitando em vários esportes. Em 2004, que eu acabei, 2014, eu fui candidato para trabalhar com o M. Então, estamos indo agora para a nossa terceira Olimpíada, e Tóquio conseguimos ganhar uma medalha olímpica para a gente. É um orgulho muito grande, a gente buscava isso. Não imaginava que ia ser no M, mas era um esporte que não tinha tanta experiência e acabei ganhando uma medalha olímpica no remo. Também indo para Paris agora, em 2024, de novo tentar uma outra medalha. Mas conteúdo de esporte de endurance, fisiologia, treinamento, base teórica, foi muito parecido. Então a gente consegue transitar um pouquinho para cá em cada meio desse esporte. Já vocês sabiam abriram o caminho, abriram a facão, esse matagal do endurance, falando de triatlo, né? Porque como não era uma modalidade ainda nem olímpica, né? Vocês foram pioneiros nisso, né? Eu sou da geração raiz do triatlo no Brasil, né? No treinador e como atleta. Como atleta eu comecei e uns 4, 5 anos eu fui vendo que eu ia ser um atleta medíocre. Eu digo, olha, vou viver como treinador que eu acho que eu vou ter mais sucesso. E conseguindo ter bons resultados regionais, ter mais de 20 títulos, campeonato baiano, campeonato nacional em categorias,
já fui para Ironman, Ultraman. Então a base é muito grande. Sou presidente de federação também, de um pouco do lado, né, e plano do fundo da organização dos eventos. Isso me deu uma base muito grande para poder entender como um gestor organiza as provas e também como treinador, como o atleta sente. Então eu pisei em todas as áreas do triatlo, né? Eu treino com o Marcos Paulo Reis, que foi treinador olímpico, né? Nossa, Marcos Paulo é uma experiência shield. Só que eu treino corrida, né? A minha praia é corrida. E você também tem uma experiência com assessorias esportivas, com assessoria de corrida em especial, não é? Quando a gente começou lá atrás no atletismo, estamos falando de 85, 86, a coisa era muito incipiente, esse modelo das assessorias. Eu acabei até de assistir uma palestra agora do Mário, e ele, Mano Sérgio, que é o da Lana também, é um cara que é muito da minha geração, assim, e ele falou uma coisa que eu realmente concordo muito. O Brasil desbravou esse mundo das assessorias e realmente a gente é exemplo de assessoria. E lá em 85 já existiam esse modelo dos clubes de corrida. Aí não tinha essa conotação de um ambiente de relacionamentos além da corrida. Hoje você evoluiu para estruturas maravilhosas, as tendas, sabe, camisinha bacana, vestido e tal, tudo tem. A tecnologia também tomou forma. O Atlas era muito incipiente, mas foi lá que começou. Foi lá que deram os primeiros passos os clubes de corrida. E na Bahia especificamente a gente começou a fazer isso de forma bem interessante. Eu hoje não tenho mais clube de corrida. Tenho modelos de treino de corrida online. Basicamente eu estou nessa linha porque já fiquei muito tempo fazendo isso e eu sei o trabalho que dá. Hoje eu não estou nessa linha de desenvolvimento, tenda, estrutura, camisa, sabe? É uma coisa que dá muito trabalho. Eu hoje estou na produção dos eventos. Eu faço a festa para todo mundo ir. Já que você falou de Salvador, você é de Salvador, né? Você pode falar um pouquinho melhor de como está o cenário da corrida, dos esportes, dessas provas que a gente tanto gosta de participar. E na Bahia, e se isso também acontece em outros estados, está aumentando em outros estados do Nordeste, para a gente ter um panorama, porque a gente em São Paulo, e o especial, você deve saber disso, a cada fim de semana se bobear, tem 10 provas, né? Como é que está na Bahia, se você tem uma noção do que também acontece no Nordeste? Olha, o cenário é muito parecido. E a gente costuma brincar e dizer que tem mais corrida do que fim de semana. E é muito difícil encontrar junto à federação e calendário para poder casar. Porque apesar de existir uma estrutura que a prefeitura oferece, isso é militar, mas você não consegue fazer 3, 4 provas num fim de semana. A federação não tem nem equipe para conseguir fazer isso. Mas o modelo é muito parecido. Salvador, se não me engano, tem 4 milhões de habitantes. Você compara os 24 milhões que tem em São Paulo. Mas o aquecimento do mercado, não só o mercado de corrida, os mercados transversais que passam por aí, também segue a mesma linha. Falo pela Bahia, mas Aracaju eu tenho certeza que funciona do mesmo jeito. Aliás, eu ouço bem aí, também muita gente falando. Eu acho que a vida do Nordeste segue também muito parecido. Então, tem muita área para se trabalhar com corridas de rua, com corrida, com triatlo, com esses esportes outdoor. Foi isso que eu falei, o mercado transversal, ele é absurdo, porque ele não pega somente o profissional de educação física que tem clube de corrida, que tem seus clientes. Você tem todo o mercado em paralelo aí, em suas lojas, ficam aquecidas, produtores de água, de isotônico, produtores de camisa para eventos. Tudo fica bem mais aquecido. Aí isso começa normalmente. Em janeiro, a coisa já está bem aquecida e vai até o fim do ano. Está trazendo você o ano inteiro. E as provas no Nordeste tem de todos os tamanhos. Inclusive tem maratonas, né? Só que talvez eu não tenho certeza. Algumas começam bem mais cedo. A gente tenta fazer largadas até 5 horas da manhã. E quando dá 6h30, 7 horas, um sol lá é um para cada, como a gente brinca, né? É um sol para cada corredor. Então, a gente tem, por exemplo, um dos eventos que produzimos, chama-se Farol a Farol.
Via Maratona Petro Bahia, Farol de Farol. Já sai do Farol da Barra e vai pro Farol do Itapuã, em maio. E em setembro a gente sai do Itapuã e chega do Farol da Barra, numa meia maratona. Estamos evoluindo com a maratona ano que vem. Ah, que legal. É pra gente botar no calendário, então, né? Sim, ela já está há 16 anos. Sure. A gente já realiza. Mas não tem ainda uma repercussão nacional de tamanho do Aldeia do Rio. Esse é um evento que já pegou gente de fora do país, né? Pessoal sul-americano, chileno, argentino, já tem muita gente com ela. E a gente falou das capitais, né? Salvador, São Paulo. Você acha que pelo interior também tem esse movimento crescente? Sim, tem cidades do interior da Bahia que já tem corridas importantes. Feira de Santana já tem realizado boas corridas. Vitória da Conquista já tem Ilhéus, Itabuna, são cidades maiores. E as menores não tem volume de atleta para isso. Juazeiro tem feito boas coisas, inclusive no triatlo. Então, tem uma turma boa já trabalhando aí. E você é o profissional que é especializado, não sei se eu vou falar certo, em periodização, é isso? Você tem um viés forte, né, na periodização. Você pode, assim, eu como atleta amador, eu cumpro minhas planilhas. Eu entendo, assim, intuitivamente o que é periodização, mas você pode explicar o que é exatamente a periodização? Essa, na verdade, é a nossa cachaça, vamos chamar assim, a nossa formação. E eu tive a sorte e prazer de vivenciar em uma grande escola, que é a Escola Núcia. Fizemos isso lá, dentro do ambiente onde foi criado tudo isso, chamada teoria da periodização. E é de lá que a gente traz muita coisa. E basicamente a periodização é a construção de processos. Se você estabelece uma meta, seja no mundo corporativo, seja no mundo esportivo, você tem processos para que isso aconteça. No esporte, a gente tenta fazer isso numa perspectiva metodológica para atender o biológico, que é o organismo de alguém que está querendo uma meta bem, às vezes, agressiva. A gente hoje que sai do zero para uma maratona, sai do zero para uma Ironman. Que você está falando não é nem tão correto, mas se às vezes a meta já chega para você enquanto treinador, dessa forma, você tem que gerar um processo de elaboração muito bem construído. E a periodização é isso, é você encontrar onde começa, quando termina, e organizar o processo em etapas, em fases, em mesociclos, em microciclos, até chegar a uma unidade de treino que é a própria sessão. E é algo personalizado, para cada atleta você vai entender o momento, a meta e traçar isso. Tem que ser, porque a gente falou na palestra agora há pouco. É para aqui, como e quando. E o quando é o fator mais importante na periodização. Quando é a minha meta? Quando é a minha prova? Daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 9 meses. Quantas competições haverá até o dia da prova? Até o dia da competição. Posso ter competições intermediárias, de menor importância, até a competição alvo. Digamos, tem que correr Nova York. Até Nova York, você tem que estar fazendo pelo menos umas 2, 3 provas, uma meia maratona, as provas de 10 quilômetros. Então você tem que estar usando as competições como instrumento de treinamento. Então cada um desses tem que ser estabelecido. Período preparatório, período competitivo e até um período de recuperação pós-competição alta. E o profissional de educação física, ou que vai se especializar, ou que já é especialista em corrida, ele pode aprender sobre periodização? Existe uma matéria na faculdade? Você, por exemplo, dá algum tipo de curso? Tem algum livro? O que você indica para quem quer entender e saber mais de periodização? Bom, a matéria que tem que ter isso, a gente tem dado isso na matéria lá na Universidade Católica, são 2. A teoria geral do treinamento, que dá uma visão ampla dos conteúdos, dos componentes básicos, dos princípios científicos, toda a base das capacidades motoras, teoria geral, e a matéria treinamento desportivo se aborda exatamente a teoria da periodização na perspectiva do esporte. Você pode fazer isso também, a periodização na perspectiva do fitness. Já é adaptável, ou seja, o cliente de personal, aquele que precisa apenas emagrecer, que quer ter saúde através do exercício, ele também precisa passar por um processo de periodização. Aí você vai adaptar a teoria da periodização, todos os conceitos básicos do esporte,
é aquela realidade, às vezes tem uma tiazinha que quer dar uma caminhada na orla ou na praça ou enfim, né? Então você vai ajustar para essa realidade. E o que a gente tem oferecido hoje é o nosso site, que é o periodizationonline.com. Lá a gente tem muito conteúdo. Temos um projeto bem bacana chamado Mais em K, Mais em Quilômetro, que é um programa de treinamento online em que você faz 12 semanas de trabalho. É algo que eu particularmente me orgulho, né? Tem projetos que a gente fez, porque ele está muito bem encaixado com os testes, com os problemas, e online isso não é fácil. Então a gente criou algo que está funcionando muito bem, é o Mais em K. Temos uma calculadora científica lá com todas as variáveis. Você quer fazer um teste, por exemplo, de caminhada com alguém que não tem condição de correr. Você escolhe lá na calculadora o protocolo que você quer fazer. Eu quero fazer para alguém que tem uma condição boa de corrida, vou escolher qual protocolo. Vou nesse. E aí você vai ter já resultado. Estamos lançando um sistema de periodização, que é algo chamado TDZ System. E já está na fase lógica, todo pronto, apenas na fase de layout, terminando. E aí agora você vai poder entrar com o seu objetivo, início para o treinamento, data da competição, datas das competições intermediárias, e vai construindo isso, você vai botando lá. Se for aquilo de trabalho, vai ser toda pronta. Eu falei de priorização em corrida, mas ela entra em todos os esportes, em todas as atividades, né, que você está me contando agora. Sem dúvida, da natação ao futebol, todos os esportes são necessários em plano de treinamento organizado. E a periodização que faz isso. Nos esportes, como esportes coletivos, o grau de dificuldade aumenta, porque você tem muita gente envolvida. Você tem um calendário enorme, como é o futebol, né? Então fica mais difícil essa construção. Mas a importância é a mesma. E se torna ainda mais importante a periodização na nossa concepção para indivíduos que não têm nível de aptidão muito bom. Então todo mundo pensa, periodização é coisa para gringo. Não. Periodização é a mais importante para quem não tem essa base. Porque ele não vai sair do nada para começar a correr. Então a gente brinca assim, não use a corrida para entrar em forma. Entre em forma para correr. Então o sedentário precisa ganhar uma aptidão neuromotora e neuromuscular ao depois pensar em correr. E a periodização independe de um objetivo maior, né? Eu estou pensando aqui, eu corria bem a Maratona do Rio, né, em julho, e eu sei que eu fui preparada para poder bem a maratona e tal. Se acabou bem a maratona, eu continuo treinando. E eu continuo numa periodização, talvez sem um objetivo maior ainda, né? Ainda estou pensando o que eu vou fazer no segundo semestre, mas é um processo contínuo, porque eu tenho que me manter treinando. É claro. Você tem, digamos, você quer começar em janeiro para correr em junho, julho. Junho. Então você treinou 6 meses. Esse mês de junho, teoricamente, deveria ser o chamado período recuperativo. Então você ficou 4 semaninhas com carga baixa, volume baixo, potência de treino baixo, uma intensidade fisiológica baixa. Quando você entra em agosto, você já tem que estar ciclando em treino para o segundo semestre pensando em outras metas. Se não tiver meta nenhuma, esse período tem que aumentar um pouco mais, e pode chamar de período preparatório base, onde você vai ali treinar outras capacidades que não é específico. Então você tem que manter seu trabalho de treinamento funcional, tem que manter o trabalho de musculação, uma corridinha contínua linear de baixa potência. Então tudo isso tem que ser mantido, senão você vai virar um atleta até o junho, sedentário a partir de julho não é possível. E realmente outras metas virão mais intensas, né? Quando você fala de periodização, é uma coisa de fácil entendimento para o profissional de educação física, porque isso tudo que você está me falando não vai chegar para mim, atleta, aluna, né? Mas o profissional tem que dominar esse assunto para poder explicar de uma maneira talvez mais simples para o aluno. Sim, claro. É como se fosse um médico que vai entender um processo cirúrgico de como resolver o problema num apêndice. Ele não vai cantar isso tudo, o que acontece até para o cliente, vai assustar ele, o paciente. Ele tem que entender como funciona e explicar em forma didática para o aluno que tudo isso tem seu valor, sua importância. Por exemplo, tem muita gente da corrida que não pode fazer musculação, né? Então ele vai dizer assim,
musculação, não é isso que eu quero, não quero ser marombeiro, não quero ser fisiculturista. Entenda, você não vai fazer um trabalho de musculação voltada para a hipertrofia máxima e ficar esteticamente forte. Você tem um trabalho muscular, motor específico voltado para o que interessa na corrida. Você tem que convencer ele. Da mesma forma, a flexibilidade, extremamente mobilidade, ele tem que ter uma relação direta com a especificidade. A corrida tem um limite de idade, né? As pessoas estão vivendo mais, querem viver melhor e querem continuar correndo, né? Eu sou de uma geração que eu falo, eu vou ser a velhinha no Ibirapuera correndo, né? Porque antigamente a gente via muito mais homens velhinhos correndo e a gente está vendo cada vez mais mulheres. Eu acho que daqui para frente vai ser isso. Talvez em especial para a mulher, tem algum limite, ou eu posso continuar correndo aos 50, aos 60, aos 70, tem fisiologicamente falando, tem algum limite? Olha, a gente já está vendo isso, né? Eu acho que não é uma coisa para o futuro, eu acho que já é uma realidade. A gente vê principalmente fora do Brasil, maratonas de Nova York, de Londres, senhoras de 80, até de 90 correndo. Então, é algo que essa geração que começou a se exercitar nos anos 70, com o boom da atividade aeróbica, lá o Kenneth Cooper trouxe isso, estamos falando aí de quantos anos, gente? 53 anos. Então, quem tem hoje 90, começou a se exercitar com 30, com 40. Então, essa cultura esportiva, principalmente fora do Brasil, ela já começou há muito tempo aquela. Eu acho que o Brasil ainda está... Uma série de razões, né? Educação comportamental, social, acho que... Políticas públicas esportivas, né? A gente já teve em Pan-Americano uma Olimpíada e eu não vejo o brasileiro com uma cultura esportiva muito grande ainda, né? Você ainda vê o desrespeito com o ciclista, você ainda vê o desrespeito com o corredor que está na rua ali treinando, o cara às vezes não alivia muito no carro, usina para tirar, a gente ainda vê isso. Então isso é fruto de uma falta de cultura esportiva estabelecida no país. Então eu acho que já é uma realidade. Já até é uma realidade de se viver muito mais, né? Já se fizeram mais de uma lei. A média hoje já está quase chegando a 80 anos. A gente passando de 100 aí, muito mais fácil do que era no início do século passado. O cara morreu de tuberculose com 30 anos, dessas infectos contagiosos. Hoje não, né? Vive bastante, né? Em algum momento você falou também de tecnologia aliada a treinamento, né? A tecnologia veio somar, você acha que essa coisa do gadgets também, o relógio, o aplicativo, o celular, tudo isso veio ajudar a trazer mais pessoas para o esporte? Olha, eu acho que esses devices, como são chamados, eles vieram trazer qualidade de treino. Eles não trouxeram mais pessoas, porque não é de fácil acesso. O custo ainda é muito alto. O que a gente não está sabendo ainda é usar isso como instrumento de estatística desses dados e usar isso para o treinamento. O futebol já faz isso muito bem. Um analista de desempenho, ele tem acesso a diversas informações por inteligência artificial de jogadores do mundo inteiro. Ele consegue pegar isso e trazer para a realidade do time dele. Na hora que a gente vai fazendo isso, vai ser um salto qualitativo absurdo para correr. Hoje o corredor usa, mas usa para ele. E o outro já consegue. Strava já faz isso, alguma coisa. Training Peaks também já distribuiu um pouco. Mas ainda não usamos isso como deveria na tecnologia. Mas é muito legal, né? Essa tecnologia que mede seu sono, seu batimento cardíaco durante o dia inteiro, né? Se você trocar isso, você passar para o seu treinador, para o seu médico, acho que dá para construir uma coisa muito mais assertiva e corrigir, né? Tipo, de repente eu cheguei no treino super cansada e você vai ver que meu sono não foi bom, né? Pois é, posso lhe dizer que isso aí, se o treinador não for um cara que gosta de tecnologia como eu gosto, que está ambientado com essas estruturas, se tem aluno hoje que está mal em professor, de tanto conhecer o que essas estruturas oferecem. Você tem hoje, por exemplo, a possibilidade de um stride que mede potência, ele dá a média da sua potência em uma prova que você vai fazer fora do Brasil. Então você olha lá, eu vou correr em Boston, que é uma prova com uma certa quantidade de ladeiras. Então lá ele vai dizer a potência que você pode correr.
no ritmo que você pode fazer, correr, em função dos testes que você estabelece aqui no Brasil. Então isso é fantástico. Você não vai chegar lá e vai quebrar na prova. Mas, ó, até o quilômetro tal, tal potência, tal velocidade, tal frequência cardíaca, isso é fenomenal. Eu que comecei lá nos anos 80, um relógio fácil daquele, só que mede tempo. Eu dou risada, né? Você lembra? Bem, nessa época que marca meu aniversário de corrida, eu não tinha relógio. Marcos Paulo me emprestava para correr um cronômetro, né? Muito qualquer, né? A gente não... Agora, tem um outro lado da moeda. Vou ter que trabalhar com meus corredores. Esse troço vicia. Vicia muito. Então, às vezes, o que acontece? Se você esquece de carregar, pô, esqueci de carregar, não vou correr. Eu só levei bronca, porque meu relógio pegava e o treinador falou assim, vai treinar. Foi. Tem muita gente que não conhece se não tiver o relógio, ele se perde. Mas se você disser, ó, é de 11 a 12 km por hora, certo? Então, vai direitinho. Agora, tira o relógio, corre de 11 a 12 agora. Como é isso? Na percepção, os dias de esforço, como é que eu consigo e cancelo meu corpo manter aquela mesma maneira? Então, é fundamental também, de vez em quando, tira esse relógio para esse. Você falou de Boston e de relógio. Eu corri Boston em 2018 e foi o ano da chuva, né? Nossa. Até assim, foi... Você falou que é o ano da bomba. Não, era quase para eu estar lá, mas não, eu tive índice para Boston 2 vezes. Uma eu não fui, e eu fui depois em 2018. Foi bem no ano daquela chuva, né? Que caiu a tempestade que ganhou o japonês, né? E foi desafiador tudo. E aí o relógio me sabotou no sentido dele não salvou a minha corrida. Então não tem esse registro. E eu falo que eu ainda vou voltar lá para Boston primeiro para enxergar Boston, porque correr na chuva eu só olhei pro chão, né? Nossa, chuva mesmo. Chuva, tempestade, de ventos, assim, acho que o pior clima de Boston nos últimos 30 anos. Assim. Já é frio por natureza, mais chuva. Então foi assim, até que eu acho que eu me saí bem, em razão das condições, tinha um planejamento um pouquinho melhor, mas eu acho que terminei em 4 horas e 12, para aquelas condições, tá bom, né, e aquele sobe e desce de Boston, mas é demais, né, e o relógio me sabotou no sentido de não salvar o treino, então eu não pude nem verificar quanto que eu fiz, né, onde que eu quebrei, onde que eu dei uma, né. Mas, enfim, a gente do lado, galera, que a coisa que você tem de primeiro. Assim. Grande, conhecendo outros países, chamado de esporte. Isso é demais, sabe? Felicidades através do esporte, novas amizades, isso é muito bacana. Então, esse fator agregador também, a corrida é um esporte individual, mas completamente coletivo nesse sentido, de você pertencer, né? Democrático, relativamente barato, comparado com outros, né? Sei lá, você vai ter o alto executivo, CEO de uma linha de empresa, você tem o cara que é funcionário da própria Exatamente. Da limpeza, que é o maior corredor, você tem de todo tipo de perfil, todo mundo viaja junto. E quando eu falo do esporte crescer, da corrida ou de outros esportes, né, alcançarem mais pessoas, eu costumo pensar que eu vivo numa bolha, né? Todos os meus amigos são corredores, meu Instagram só tem coisa de corrida, todo mundo posta dia do maratonista e tal. Só que eu vivo nessa bolha e se eu sair um pouquinho, eu vou enxergar que tem muito mais, né? As coisas por aí. O profissional de educação física tem que exercitar esse olhar, né? Lógico. E às vezes a gente começa a entender mais com os nossos amigos corredores do que com os próprios familiares, né? Isso é todo dia, de segunda a sábado, para ir. Esse lado é um lado que a gente precisa ter uma certa atenção, que é o que você falou. Tem um outro nem do lado de fora lá. Aí chega sexta-noite, você deixa de ir a uma festa, que tem treino no sábado. Deixa de sair no sábado, que tem corrida no domingo. Mas é o preço dessa coisa gostosa. Essa meia maratona do Rio que eu fiz, eu treinei com a minha filha, a gente fez todo o ciclo de treinamento juntos, foi super legal, porque uma incentivava a outra, no dia que você acordava assim, tipo, não tô muito afim, a outra já mandava mensagem, vamos lá treinar. E só foi engraçado que no dia da prova ela falou assim pra mim, mãe, cada uma no seu ritmo, pode ir se você quiser, né? E aí a gente fez cada uma a sua prova, corremos juntas os primeiros quilômetros e depois cada uma seguiu o seu ritmo. E agora depois da prova ela selecionou e aí
Não é que eu perdi a motivação, mas eu fico sem uma parceira, acaba às vezes ficando mais difícil, né? Lá em casa todo mundo corre também. Até a mais nova, 16, minha mulher, minha filha também agora vai fazer a meia da Farol, que é dia 3 de setembro agora. Bater patente se inscrever. Ó, eu ainda vou fazer mais uma meia, provavelmente até novembro, talvez. E aí já tô sonhando com uma maratona, mas aí é um preparo. 15 de outubro estamos fazendo em Salvador. Ó, Maratona do jornal à tarde. Ela chega, sai da Fute Nova, chega na Fute Nova. quem sabe ano que vem, aí tem um ano para me preparar. Você tá de volta. Marcelo, um prazer falar com você. Deixa os seus contatos novamente para quem está ouvindo a gente. Como te encontra no Instagram, em algum e-mail que você queira compartilhar. Bom, no Instagram é @prof.marceloafonso em 2 F's. No nosso site é www.periodizationonline. Periodizationonline.com. Lá você vai ter link de comunicação, de informações, de conhecimento, que é coisa diferente. O Instagram tem muita informação, mas lá tem muito conhecimento, que é essa informação aplicada. Uma delícia de papo, falar de corrida aqui, se me deixar, fico perguntando coisa até de noite. E a Fitness Brasil agradece a tua presença, a gente está sempre à disposição, de braços abertos, se você precisar. Muito agradeço. Obrigada. Maravilhoso. Muito obrigada. Valeu.